Olá, estudantes do 8º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, mas vamos falar sobre o círculo. Qual é o nosso objetivo? Calcular a área de uma região circular. Pense comigo, você sabe a diferença entre círculo e circunferência? E como se calcula a área de uma região circular? A circunferência, pessoal, é uma linha curva fechada. Estão vendo essa linha em vermelho aqui? Ela é a circunferência, tá? Cujos pontos são todos equidistantes. O que é equidistantes mesmo? Significa que eles estão distantes o mesmo tamanho, distâncias iguais do centro. Bom, o centro do círculo, pontinho aqui no meio. A circunferência está equidistante, sempre a mesma distância daqui do meio. Essa distância aqui, lembrem, a gente chama de raio, né? Então, eu fixo um ponto no centro e os raios equidistantes formam a circunferência. Enquanto isso, o círculo é definido como uma superfície plana, uma superfície bidimensional, limitada por uma circunferência. Em outras palavras, circunferência é o que está em volta. Círculo é a parte de dentro, né? A circunferência eu consigo medir o comprimento, o círculo eu consigo medir a área. Muito bem. Para determinar a expressão para o cálculo da área de um círculo, nós vamos utilizar a ideia de aproximação por áreas conhecidas. Até agora a gente vem falando sobre a área do retângulo, né? Nós temos que a área do retângulo é a base vezes a altura. Para a gente descobrir a área do círculo, nós vamos por aproximação deixar esse círculo quase um retângulo para poder usar essa maneira de fazer o cálculo. Acompanhem comigo. Em uma cartolina nós desenhamos um círculo dividindo em 16 partes iguais. Então eu tenho aqui um círculo e divido em 16 partes iguais, como se fosse uma pizza, tá? A pizza eu consigo dividir em partes iguais. Falando em pizza, comparando agora a pizza com o nosso círculo e circunferência, a borda recheada da pizza seria a circunferência e a massa, o conteúdo que está dentro, seria a área do círculo, né? Então eu divido esse círculo em 16 partes iguais. Depois nós recortamos separando cada pedaço. Gente, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, vou voltar aqui de novo. Vejam, a parte azul é a parte de baixo desse meu círculo, essa parte verde mais clarinho é a parte de cima. A hora que eu abro isso, eu pego toda essa parte de cima e encaixo aqui, ó. E percebam que eu já estou ficando com alguma coisa muito perto de um retângulo. Então nós juntamos as partes recortadas, encaixando-as conforme as figura a seguir. Parte azul, essa parte de baixo. Imaginem que a hora que eu abro ela vai ficar com essas cunhas aqui. Eu pego a parte de cima e encaixo, que também ficou com cunhas, dá uma olhada aqui, ó. Também, mesma coisa, né? Eu encaixo uma na outra e olha aqui, aproximo de um retângulo. E tem mais um detalhe, quanto maior a quantidade de partes que dividirmos o círculo, mais próxima de um retângulo fica a figura. Vocês podem tentar fazer em casa, dividem várias partes, tenta encaixar, vocês vão ver que ela vai ficar muito próxima de um retângulo. Bom, a superfície do círculo foi reorganizada e sua área se aproxima da área de uma figura que conhecemos, o retângulo. Assim, podemos calcular a área do círculo multiplicando a medida da base pela medida da altura. Agora aqui tem um detalhe, gente. Quanto é a altura que ficou aqui? Não é o raio da minha circunferência do meu círculo? E essa base ficou o quê? πr. Pessoal, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência mede 2πr, 2 vezes π vezes r. Quando eu falo aqui da base, lembram que eu só tenho meia circunferência aqui embaixo. Por isso, eu consigo fazer o cálculo de maneira que aqui só sobre πr. Ó, é 2πr, como eu tenho metade, metade de 2πr fico com πr.
R é o raio, né? Então, observando a imagem acima, percebemos que a medida da base é a metade da medida do comprimento da circunferência. E a medida da altura é equivalente à medida do raio da minha circunferência. Bom, depois que eu tenho todos esses dados, basta eu calcular a área do retângulo, né? A área é base vezes altura. Como a base vale π vezes r, vezes o raio, que é a minha altura, eu fico que a área da circunferência, do círculo é dada pela fórmula matemática π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. Vamos para um praticando? Numa folha de papel tem uma forma circular de raio 21 centímetros. Qual é em centímetros quadrados a área ocupada por essa folha? Usar π 3,14. Vocês sabem que π é um número irracional, é um número que não tem fim, né? É um número com casas decimais infinitas. Vocês sabem como a gente calcula o π? Π nada mais é do que o comprimento da circunferência, o comprimento dessa volta, dividida pelo diâmetro do meu círculo ou da minha circunferência. Sempre que vocês fizerem isso, vocês podem tentar isso em qualquer objeto redondo que vocês tenham. Medir o comprimento da circunferência, dividir pelo diâmetro, vocês vão chegar a um número muito próximo de π, 3,14. A gente já volta com a solução.
Então, a folha de papel, que nós vamos calcular a área, tem um raio de 21 centímetros. E nós queremos calcular a área e outra coisa, o exercício falou, usar π 3,14. Pessoal, qual é a fórmula mesmo da área do círculo? Agora vocês têm que estar com ela na ponta da língua, na ponta do lápis. A área é πr ao quadrado. Como o exercício nos deu que o raio é 21 centímetros e que o valor de π é 3,14, é muito tranquilo, né, gente? A área é igual a 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Cuidado aqui, tem gente que às vezes ainda pensa que o número elevado ao quadrado é multiplicar 21 por 2, né? Ou 2 por 21. Não, não. O número elevado ao quadrado ou ao cubo é o seguinte, é ele multiplicado por ele mesmo quantas vezes o expoente me mandar. Então, nesse caso aqui, 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que me dá um total de 441. Bom, multiplicando 441 por 3,14, que é o valor do π, nós encontramos que a área dessa folha de papel tem 1.384,74 centímetros quadrados. Não esquece também, né? Área sempre centímetro quadrado, metro quadrado, depende do como as minhas medidas aqui foram dadas. Se foi dada em centímetro, a minha resposta vai ter que ser centímetro quadrado. Vamos para mais um praticando? Olha para essa figura aqui. De novo, nós temos um círculo. Calcule a área do círculo representado em que O é o centro. Só isso. Deixo com vocês, a gente já volta.
Bom, esse exercício pediu o que para nós? Só a área do círculo, e ele nos deu apenas um dado, né? Que é o raio. E agora, como é que eu faço? Quando o exercício não fala para mim o valor de π, gente, nós vamos considerar sempre como 3,14. Na primeira atividade, no primeiro praticando, vocês viram, ele falou assim, considere π igual a 3,14. Aqui ele não falou nada. Aí vocês podem ficar pensando assim, mas e agora? Pessoal, é regra, tá? 3,14. Se ele quer outra medida, ele às vezes fala para nós 4 casas decimais. 3,1416. Por quê? Quanto mais casas decimais eu tenho, mais precisa fica a minha conta, né? Maior precisão eu tenho no meu resultado. Mas nesse caso aqui, 3,14, 2 casas decimais já está ótimo. Bom, se a área da circunferência é igual a π vezes o raio ao quadrado, a minha área vai ficar igual a 3,14 vezes 3,5 elevado ao quadrado. De novo, lembrando, 3,5 elevado ao quadrado é o mesmo que 3,5 vezes 3,5. Fazendo essa conta, nós encontramos 12,25. Então, a área da minha circunferência, do círculo representado aqui, é igual a 38,465 centímetros quadrados. E agora, mais um praticando. Muito parecido com o anterior, mas é um pouco mais prático, né? Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. Considere π 3,14. Vocês sabiam que a grama é medida em metro quadrado, né? Sempre que você quer comprar grama para fazer uma praça, colocar na frente da sua casa, na frente do prédio que você mora, você liga e compra grama por metro quadrado. Eu deixo com vocês, daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, conseguiram descobrir quantos metros quadrados de grama nós vamos precisar encomendar ou comprar para preencher essa praça em forma circular? Bom, o exercício nos disse que o raio é 20 centímetros e também que a gente pode considerar π como 3,14. Pessoal, só lembrando, né? Eu tenho que saber o quê? A fórmula da área do círculo. Essa vocês anotem no caderno, faz um grifo, pinta de vermelho em volta, né? Tem algumas áreas que são muito importantes a gente saber e a gente tem que saber de cabeça, que é a área do retângulo, base vezes altura, que pode ser usada para o quadrado também. A área do triângulo, que é a metade de um retângulo, então base vezes altura divididos por 2. E a área da circunferência do círculo, gente, que é πr ao quadrado. Essas são essenciais para resolver a maioria dos exercícios de matemática e resolver a maioria dos problemas do nosso cotidiano que envolvem áreas. Então, calculando aqui, a área é igual a 3,14 vezes o raio, que é 20 metros, foi dado no exercício. A área é igual a 3,14, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. Multiplicando 3,14 por 400, nós vamos encontrar o valor de 1.256 metros quadrados de grama. Será que é bastante? É, né, gente? 1.256 metros de grama quer dizer que esse círculo aqui é muito grande. Essa praça tem 20 metros. E como eu falei, a gente pode ligar e comprar grama por metro. Essa você pode ligar lá e dizer, ó, por favor, preciso colocar grama na minha praça. Você poderia me vender ou fazer um orçamento de quanto custa 1.256 metros quadrados de grama? O que vimos na aula de hoje? A área de um círculo, e ela é dada pela fórmula matemática. A área é igual a πr ao quadrado. Decorem essa fórmula. Assim como a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr. São muito importantes. Onde π igual a 3,14. E onde o raio do círculo é representado pela letra R. Outra coisa, lembrem, o raio é a metade do diâmetro. Também é importante lembrarmos isso dentro do nosso círculo. O que tínhamos para a aula de hoje era isso. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.